Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Sula Bello, do canal Educação Eficiente, e hoje eu venho aqui com mais um conteúdo para você sobre educação especial e educação inclusiva. E você que não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho, compartilha, curta e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque sempre vai ter alguém que precisa ver esses conteúdos, e esse é o nosso objetivo, né? Passar o maior número de informações possíveis, né, para vocês. Então já compartilha aí e ativa o sininho, porque toda vez que sair um vídeo novo você vai ser notificado, tá? Então o assunto que eu trago para vocês aqui hoje é sobre TDAH, né? Então o TDAH é um transtorno neurobiológico genético que se caracteriza pela desatenção, então hiperatividade e impulsividade. Então a gente fala assim, geralmente as pessoas só focam na desatenção, né, que a criança tem às vezes para identificar o TDAH. Não, mas são aí vários fatores, né, que tem a hiperatividade, a impulsividade também faz parte do TDAH. Então, ele se manifesta na infância e pode persistir até a idade adulta. Então, a gente fala assim, são identificados em adultos? São identificados sim, mas geralmente a gente fala na infância, porque quando a criança chega na escola, que os professores começam a perceber essa desatenção, né, ela já vai procurar algum meio de identificar isso. Então, geralmente a gente fala na infância e na adolescência por isso, né? Mas uma pessoa, por exemplo, que não frequentou uma escola e pode ser identificada quando for adulto, sim, né? Então a gente vai falar aqui sobre características, né? Tratamento, né? Como deve fazer, como deve prevenir, como deve... Então são vários fatores aqui, né? Então o TDAH ele se manifesta mais em meninos que em meninas. Então nós sabemos aí que ele sempre vai se manifestar mais em menino. Pessoas com TDAH têm dificuldade de manter a atenção, né, em tarefas específicas e em tarefas simples também. Então elas se distraem facilmente e muitas vezes agem sem pensar nas consequências. Então vamos comparar aí os alunos. Os alunos, eles deixam de fazer as atividades, eles não se concentram nas atividades e eles não têm noção, né? Não pensam nas consequências que, por exemplo, ali ele tem que ter uma nota mínima, né? Para que ele possa avançar para o ano seguinte e tal. Então essas são assim, as causas, a impulsividade que eles têm de ficar ali, né, se distraindo. Porque eles também não é culpa deles em si, né? Então eles têm que ter um tratamento específico para eles saberem controlar isso. Então o TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então as siglas TDAH, né? É um distúrbio neurobiológico com componente genético. Então vocês viram aí que tem componente genético nesse distúrbio, né? Geralmente detectado na infância e que frequentemente persiste aí durante a vida adulta, porque ela é um distúrbio que ela tem tratamento, mas ela não tem cura. Então não tem como você dizer assim, eu tinha TDAH e não tenho mais. Ou você nunca teve, ou você vai ter a vida inteira, né? Então ela persiste aí até a vida adulta. E é caracterizado por 3 principais sintomas. Então, quais são esses 3 principais sintomas? A falta de atenção, né? A hiperatividade e a impulsividade, que a gente já tinha comentado ali em cima. Impactando, então, esses três sintomas aí vão impactar diretamente no comportamento, né? O desempenho acadêmico e a interação social. Então, ali o desempenho escolar vai ser afetado diretamente, por quê? Pela falta de atenção, essa hiperatividade e impulsividade, né? A criança, geralmente, que não presta atenção nas tarefas ali, ela é hiperativa também, ela não para, ela está sempre se movimentando, algo está sempre distraindo ela. Então, esses são os principais ativos, né, ali que sintomas que já vão dar um alerta assim, de que essa criança tem alguma coisa que não é muito normal. É importante ressaltar que o diagnóstico e o tratamento adequado, né, podem auxiliar portadores de TDAH e gerenciar seus sintomas e fazer com que essas
essas pessoas, né, que essas crianças e adolescentes, mais tarde, têm uma vida produtiva e satisfatória. Mas o que eu falo sempre, né, quando é feito um diagnóstico cedo, né, a detecção precoce, ela ajuda bastante para com que essa necessidade seja suprida, né, e que essa necessidade seja tratada e seja contornada ali a tempo. Então, o TDAH, ele é um distúrbio mental, mais comum em crianças e adolescentes, né? Porque é detectado nessa fase. E como eu falei, persiste ali durante a vida toda. Esse transtorno é mais comum em meninos que em meninas. Ele tem uma porcentagem aí bem maior em meninos, pessoal. E, habitualmente, é descoberto durante os primeiros anos escolares. Né? Quando a criança começa a ter problemas de comportamento ou dificuldade para se manter atenta ali nos conteúdos. Né? Embora não exista um tratamento para TDAH, ou mesmo pode ajudar o paciente a lidar com os sintomas, né? Mas você faz um tratamento ali que ele consegue controlar normalmente. O tratamento geralmente envolve medicamentos e intervenções comportamentais, né? Com terapias e essas coisas todas, que a gente sempre comenta aqui. O diagnóstico e o tratamento precoce pode fazer uma grande diferença no resultado final. Então, né, se você detectar aí com uma antecedência, aí, né, se antecipar, né, você vai ter um resultado final bem satisfatório. Apesar desse distúrbio, né, se chamar transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, a hiperatividade não necessariamente faz parte do quadro. Então, né, ele pode ser tratado ali diferenciadamente, né? E existem 3 subtipos aceitos de TDAH, né, que é o tipo desatento, que é o primeiro, é o tipo desatento. O segundo tipo é hiperativo e impulsivo. E o tipo combinado, que é o tipo desatento, mais o hiperativo impulsivo. Então, são aí 3 subtipos também que nós temos. Ficar atento, né? Porque pode ser tanto eles separados quanto combinados também. O quadro de TDAH tende a ser notado em idade, sendo que 1/3 dos casos diagnosticados consegue, né, ser diagnosticado antes dos 6 anos. Então é uma coisa boa aí, né? Nós conseguimos identificar aí várias crianças antes dos 6 anos, mas ainda tem que ser esse número aí, tem que avançar muito mais, porque quanto mais cedo identificado, melhor o resultado dessa criança. O restante dessas crianças, né, costuma ser diagnosticado até os 12 anos. Então, é bom? Mas poderiam ser diagnosticados antes ainda, né? Que teria mais chances ainda de ter uma vida satisfatória. Então, os estudos ali, né, nós vimos alguns estudos, mostram que o TDAH ele está presente em cerca de 10% das crianças entre 4 e 17 anos. Então, 10% aí, pessoal, é uma porcentagem bem alta, né? E comparado, juntando isso também com outras necessidades que nós temos, né? Que tem várias necessidades aí que que a gente já identifica em sala de aula, na escola, né? No convívio escolar, é uma porcentagem bem grande. Então, entre crianças e adolescentes, né? Porque entre 4 e 17 anos. E 15% são em meninos. Lembra que eu falei que em meninos ele se manifesta mais em menino? 15% são em meninos e 7% em meninas, numa porcentagem geral, né? Não desses 10%, mas numa porcentagem geral. A forma hiperativa é 4 vezes, então aí estudos comprovam que é 4 vezes mais comum em meninos que em meninas, né? Então vejam aí que é um número bem específico aí para menino, né, que para menina. Então ali muitos podem falar assim, né, mas eu posso prevenir isso? Vocês viram que muitas vezes ali é problema genético, mas tem algumas coisas que você pode fazer sim, que pode prevenir isso, por mais que tenha alguma parte genética ali, mas você consegue prevenir sim. Então as causas ali, né, antes você pode, vamos dizer, a prevenção, fazer essa prevenção, né,
Então, a causa desse, o que causa o TDAH é um desequilíbrio no metabolismo dos neurotransmissores, né? A gente fala muito em neurotransmissores, incluindo a dopamina e a noradrenalina. Então, são duas coisas aí que pode desempenhar essa doença, né? Que pode ocasionar aí a vir ter TDAH. Alguns fatores ainda em estudo, né? Tem alguns que já são em estudo, alguns já estão quase concluídos, alguns já estão concluídos, mas alguns fatores aí que pode levar também a criança a ter TDAH. Então, vou citar alguns aqui para vocês, né, para não ficar também muito extenso, porque se a gente fosse citar todos aqui ia ficar um vídeo muito extenso. Mas eu até estou falando mais rápido um pouco para ver se eu consigo passar o conteúdo que eu tenho para vocês em pouco tempo e não ficar um vídeo muito extenso. Mas um desses são aditivos alimentares, né? Então nós temos aí muitos aditivos alimentares hoje, muitas coisas industrializadas, tais como corantes ou aromas artificiais e conservantes. Então fique atento a isso, quanto você puder evitar. Isso não quer dizer que seja só quando você esteja grávida ou gestante, né? Que seja assim, que você pratique isso para uma vida mais saudável mesmo, durante a tua alimentação, uma reeducação alimentar ali que o teu corpo já comece a ser um corpo, vamos dizer assim, um corpo preparado para receber uma criança que vai ser uma criança saudável, né? Muito consumo de açúcar, deficiência de ferro e zinco. Então aí fiquem atentos, né, a fazer exames sempre para identificar esses componentes no nosso organismo, né, que nós temos que ter. Tabagismo durante a gravidez, consumo de álcool na gravidez, né? Exposição, quando você está fazendo o pré-natal, quando você já está gestante, né? Exposição a muito medicamento, por exemplo, paracetamol e antidepressivos, né? Então aí fique atento a isso. Parto prematuro, né? Mas como que eu vou prevenir um parto prematuro? Então você vai ter os cuidados ali que o teu médico vai falar, o teu médico vai saber se você está em risco ou não de ter um parto prematuro e vai te dar algumas dicas ali que você vai seguir para não acontecer isso, né? Baixo peso no nascimento, então você tem que se alimentar bem, não tudo, né? Você não vai dizer assim, posso comer tudo, mas o que o teu nutricionista ali falar para você que você pode comer para você ter uma gravidez saudável. Exposição ao chumbo, pessoal. Então vocês viram que muitas vezes quando você vai bater um raio-x, alguma coisa, eles colocam aquele colete, né? Aquilo é para proteger, né? Geralmente quando você vai bater um raio-x, eles perguntam se você está grávida ou não, né? Se você não tem uma barriga saliente ali já. Então eles perguntam, às vezes pode estar no comecinho e você nem saiba, ou eles não veem, né? Então, esses são alguns dos componentes aí que podem causar, né, que você pode evitar que venha a ter algum problema, alguma criança com TDAH mais tarde. Então vamos aí a alguns aspectos que as famílias e a escola devem ficar atento, né, para identificar se essa criança, se esse aluno tem alguma tendência a ter o TDAH. Então eu vou falar aqui, citar alguns comportamentos, né, alguns comportamentos que são fáceis de identificar em sala de aula, que são fáceis de identificar em casa, no convívio ali familiar, né. São coisas básicas, assim, que se você ficar mais atento, você consegue identificar sim. Então, tem inquietação motora excessiva, então aquela criança que ela fica a gente fala tiques, mas não são tiques, na verdade são uma característica da TDAH. Ela fica batendo os pés, às vezes ela fica balançando a cabeça ou batendo na mesa. Então ela tem aquelas inquietações assim que ela não consegue se concentrar. Então ela tem uma inquietação motora, né, excessiva, então são movimentos excessivos. Tem dificuldade de aprendizagem escolar, né? A gente também tem que ficar atento que muitas vezes as crianças elas têm dificuldades porque em alguns conteúdos. Mas se a criança, por exemplo, tiver dificuldade em quase todos os conteúdos, já fique atento porque ela também tem uma grande possibilidade de ter TDAH.
Muitas vezes perturba as outras crianças, né? A gente fala e perturba porque ela incomoda as outras crianças. Como ela não presta atenção, ela fica desatenta, ela também vai desconcentrar essas outras crianças, né? Tem dificuldade em fazer atividade cooperativa, né? Está sempre nas nuvens ali distraída, às vezes se passa uma atividade e ela está ali, está em outro mundo, a gente fala em outro mundo, né? Mas não, ela apenas não consegue se concentrar naquilo ali. Não consegue terminar as tarefas que inicia, né? Como eu sempre digo, nas séries iniciais lá, às vezes o professor fica 4 horas com a criança, mas nas séries iniciais finais ali, ou no ensino médio, ela já vai ter um tempo mais escasso, porque geralmente as aulas são de 50 minutos, né? Então, 50 minutos para cada disciplina. Então, o aluno vai ter que ser mais ágil, vai ter que prestar mais atenção, vai ter que ficar mais concentrado. E esse aluno, geralmente, ela não consegue ficar, né? Não termina, então, as tarefas que inicia, né? Mal aceito pelo grupo. Vamos falar assim, mal aceito não, mas ele não consegue se sociabilizar? Ele consegue se sociabilizar. Só que é mal aceito pelo grupo para fazer uma tarefa, por quê? Porque ela não vai se concentrar e vai distrair as outras pessoas também. Ao invés de ajudar, não ajudar, ela ainda vai, entre aspas, né, atrapalhar os outros ali que querem fazer. Mas isso também, como eu falei, com o tratamento as pessoas conseguem se controlar, consegue ter uma vida saudável, né? Então ela costuma se alterar mais facilmente, por exemplo, gritar ou perder o controle mais facilmente, né? Está em constante movimento, ela sempre tem que estar se movimentando, fazendo alguma coisa, está inquieto, né? Parece que alguma coisa está incomodando, mas não, é que ela não consegue se concentrar, então ela fica inquieta. Discute ou briga por qualquer coisa, porque isso ocasiona por causa dessas vamos dizer assim, mudanças repentinas, né, de comportamento. Então, está sempre inquieta e discute, briga por qualquer coisa. É impulsivo, né, ela não pensa muito antes de fazer, ela vai na impulsibilidade mesmo. Não faz muita amizade também com os colegas de classe, por isso, né. Mas aí estão algumas indicações, né, que você pode ficar atento. Geralmente ela também não vai aceitar algumas instruções dos professores, né, ela sempre vai querer fazer algo do jeito dela, né, ela não vai aceitar muita orientação ou indicação, ou não que seja uma ordem, mas que seja um pedido do professor, ela não vai aceitar com muita facilidade. Então aí já tem vários itens, né, que você pode analisar, que qualquer professor, mesmo que não seja um professor de sala de apoio, mesmo que não seja um professor específico, capacitado para trabalhar com criança com necessidades especiais, se ela ficar mais atenta um pouquinho, ela vai identificar esses comportamentos, porque são comportamentos diferentes. E a gente vai dizer assim, mas ela teve um comportamento assim, eu posso falar que essa criança tem TDAH, ou eu posso mandar para uma avaliação? Não. Geralmente você tem que analisar no mínimo 6 comportamentos. Se ela tiver 6 ou mais comportamentos, desses que eu falei, mais alguns outros, que se você tiver curiosidade também pesquisa mais sobre isso, essa criança tem um forte indício de ter TDAH sim. Tá? Então está aí o conteúdo para vocês, né? Espero que tenha ajudado algumas pessoas. Então, como eu já falei lá, compartilha aí com o máximo de pessoas possíveis, né? E muito obrigada para você que ficou até aqui, até o próximo vídeo. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver.